Bem, este é um modelo que tem dado que falar por causa de um detalhe e durante os próximos minutos vou abordar esse tema. É o Polestar 4, está aqui no canal YouTube da Razão Automóvel, vou falar do exterior, do interior, como é que é conduzi-lo e quanto é que custa este modelo da Polestar no nosso país. Se não querem perder nada, subscrevam o canal, ativem o sino das notificações e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos começar pela minha parte favorita do Polestar 4, a dianteira. Temos este conjunto LED, que basicamente são um espelho um do outro. Eu acho que isto é um detalhe interessantíssimo. Aqui em baixo não existe um motor que nós possamos ver, existe sim uma bagageira frontal com 15 litros. Dá para guardar os cabos de carregamento. É bastante prático, mesmo tendo muito espaço na traseira para as bagagens, dispensa-se completamente ter cabos lá atrás. Por isso, quando é preciso carregar, vão aqui à frente, ficam com os cabos à mão de semear. Isso, na minha opinião, faz todo o sentido. O logótipo da Polestar na dianteira também, num estilo que é muito simples, que é transversal a todos os modelos desta marca. Se vocês quiserem saber qual é que é o tamanho da bateria de um Polestar 4, está aqui de lado, 100 kWh e também a potência, 200 kW. Este é um carro que tem apenas um motor, o motor traseiro tem 272 cavalos. As jantes são estas de série, têm umas dimensões consideráveis, apesar de não parecer, mas elas têm 20 polegadas, mas depois têm um pneu generoso, porque o objetivo deste carro não é ser um modelo de super performance, mas sim a tónica está no conforto. Já a versão Dual Motor ganha argumentos mais focados na performance. Tração integral, o dobro da potência e a possibilidade de instalar um pack performance e ficar com chassi, travões, jantes, amortecedores e cintos específicos. A traseira é o ponto de conversa quando se fala do Polestar 4, porque não tem um óculo traseiro. E esse óculo traseiro foi substituído por uma câmara que filma a secção traseira do carro e que depois transmite para um ecrã que está no retrovisor. Esta secção é completamente fechada e isso melhora a aerodinâmica, segundo a Polestar, mas também o espaço interior. 526 litros de capacidade para a bagageira, 1536 litros se rebaterem os bancos traseiros, o que significa que, combinado com 3 metros praticamente de distância entre eixos, é sem dúvida um carro que privilegia o espaço interior. Como vos disse no início, este Polestar 4 tem uma bateria de 100 kWh, dos quais 93 kWh são úteis. São 110 células prismáticas que têm que ser alimentadas e para as alimentar nós carregamos nesta porta, ela abre automaticamente e podemos carregar este Polestar 4 tanto na versão com um motor ou na versão com dois motores a 22 kW em corrente alternada ou até 200 kW em corrente direta. Isso significa que, por exemplo, a corrente direta a essa velocidade, dos 10 aos 80%, são necessários apenas 30 minutos. E em casa ou no trabalho, em corrente alternada, precisam de apenas 5 horas e meia para fazer um carregamento de 0 a 100%. E isso é muito interessante. E qual é que é a autonomia total destes dois modelos, o Polestar 4 Long Range Single Motor ou o Polestar 4 Long Range Dual Motor? 620 km de autonomia para este Single Motor que está aqui ao meu lado ou 590 km de autonomia para o Polestar 4 Dual Motor. Vamos contar quantas câmaras tem este Polestar 4 no exterior. Vem comigo. 2 câmaras na base de cada um dos espelhos retrovisores, uma câmara em cada lateral do carro, uma câmara à frente, 3 câmaras no para-brisas, 2 câmaras no tejadilho viradas para trás e uma câmara no topo do para-choques traseiro. Isso significa que este Polestar 4 tem 13 câmaras a filmar o exterior. 4,84 metros de comprimento, quase 3 metros de distância entre eixos, por isso o espaço aqui no interior promete, e depois mais de 1,5 metro de altura neste que é um SUV coupé, segundo a Polestar, a categoria onde entra este 4. Deixem um comentário o que é que acham do estilo exterior deste modelo, quero saber a vossa opinião. No interior reina também simplicidade, mas não falta de equipamento, porque este carro está equipado com o pacote Plus e isso adiciona-lhe uma série de coisas que, na minha opinião, fazem todo o sentido. Mas vamos abordar cada uma delas individualmente, pelo menos aquelas que eu considero serem as mais relevantes. Em primeiro lugar, e em todos os Polestar 4, vocês encontram um painel de instrumentos com 10,2 polegadas, com excelente legibilidade, muito boa definição, tanto ao nível das cores como ao nível de todos os grafismos. Está muito bem conseguido e é muito fácil de ler durante a condução.
Um ecrã para o sistema de infoentretenimento com 15,4 polegadas, ou seja, muito generoso, com atalhos personalizáveis que nós podemos colocar onde bem entendermos neste infoentretenimento e com atmosferas que estão ligadas aos planetas. E isto é algo que eu acho que é interessante para os miúdos, principalmente, porque nós vemos que temos todos os planetas do Sistema Solar, Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, e Plutão, ao que parece, já não é um planeta, é sim um planeta anão, por isso não cabe nesta categoria e não está aqui. Fiquei muito triste não ver aqui Plutão. E o Pedro está-se a rir com razão, porque isto, de facto, isto tem piada, temos que admitir que tem piada. Mas vamos continuar. É possível, inclusivamente, ver a temperatura média nestes planetas, a duração do dia, o diâmetro em comparação com a Terra e a gravidade em comparação com a Terra, por isso... É possível ainda ver a temperatura média destes planetas e eu fiquei a saber que a temperatura média do Sol são 5.538 graus. Que é mesmo muito quente. Planetas à parte, o que é que podemos dizer deste universo da Polestar no sistema de infoentretenimento? Muito capaz, super rápido, fácil de utilizar e sem dúvida que leva uma nota alta no que à utilização diz respeito. Para abrir o porta-luvas temos que chegar aqui a um menu específico, carregar ou até mesmo colocar um código, se quisermos proteger o nosso porta-luvas de mãos alheias, e podemos colocar um código que inserimos aqui e depois ele abre se souberem o código. É isso. Eu provavelmente vou pôr aqui um código que é qual é que é a temperatura média em Mercúrio. Será que vocês sabem? Sabem? Ele sabe. Brincadeiras à parte, o que é que eu posso dizer-vos do interior? Tem muito boa qualidade, materiais suaves por todo lado, tanto nesta consola central como no topo do tablier. Temos superfícies muito bem construídas no interior deste Polestar 4. Os bancos têm um excelente aspecto, são muito modernos, mas mais do que isso, são confortáveis. Têm almofadas verdadeiramente confortáveis para uma utilização tanto em centro urbano como em viagens mais longas. Este carro tem instalado um opcional que, na verdade, eu não acho que seja assim tão importante, que é o Head-Up Display, que tem uma projeção equivalente a 14,7 polegadas. É sem dúvida impressionante e tem muito boa definição. Por isso, escolherem o pacote Plus e ele vem associado. Mas este painel de instrumentos é tão competente que eu raramente necessito de utilizar o Head-Up Display. É uma vantagem ter um carro com estes ecrãs. Ecrãs que nós estamos habituados a ver, no sentido em que têm informação no sítio que nós estamos habituados a ver. À minha frente, a velocidade, a autonomia, a bateria, informações mais importantes a reter do veículo, e depois no sistema de infoentretenimento tudo o resto diz respeito à navegação, à rádio e então às atmosferas, não é? Com os planetas que este Polestar 4 também tem. Mas também ao sistema de ventilação que está integrado neste sistema de infoentretenimento e que tem botões generosos e que, apesar de eu não ser um super fã de sistemas de ventilação sem botões físicos, eu acho que este até funciona bastante bem. A vantagem de uma plataforma para 100% elétricos como esta é o facto de poder aproveitar todo o espaço disponível, fundo plano, à frente e atrás, mas também nesta secção muito espaço de arrumação para coisas soltas que vocês tenham convosco. Não só aqui, onde temos dois porta-copos, temos uma plataforma de carregamento wireless que também utilizamos para o reconhecimento do cartão, que no fundo é a chave do nosso Polestar 4. Se tiverem um animal dentro do carro, podem deixá-lo aqui dentro, colocar em Animal Mode e basicamente ele vai dar ar fresco ao vosso patudo para que ele não passe muito mal enquanto vocês vão às compras ou fazer o que quer que seja. Naturalmente que é importante que o carro tenha bateria, mas isso é algo que o Polestar 4 avisa e vos dá tudo aquilo que precisam de saber para não correrem riscos. A Polestar teve uma verdadeira preocupação com aqueles que vão sentados nos bancos traseiros. Se não, vejam, este é o espaço que eu tenho para as pernas e este banco está regulado para a minha altura. Eu meço 1,81 m e está na posição mais baixa que é possível colocar. Consigo colocar os meus pés debaixo do banco dianteiro e tenho imenso espaço para os joelhos e tenho ainda também bastante espaço para a cabeça. Este teto panorâmico enche o habitáculo de luz, algo que acaba por ser uma vantagem, dado que não temos um óculo traseiro. Isso significa que, apesar de nós estarmos um pouco mais resguardados por não termos vidro atrás de nós, acabamos também por ter um interior bastante iluminado, como vocês podem ver com esta imagem.
Temos um ecrã para controlar uma série de funções, nomeadamente sistema de ventilação que é trizona. Nós podemos definir para os bancos traseiros qual é que é a temperatura que mais nos convém e a velocidade da ventilação, mas também regular aqui a temperatura dos bancos, que são aquecidos. Podemos ainda alternar entre as rádios ou entre as músicas que estamos a ouvir no sistema de multimédia. Ligar ou desligar as luzes também para os bancos traseiros. Podemos fazer isso também localmente nas luzes, mas se nós quisermos utilizar este ecrã central para tudo isso, também é possível. É uma pequena central de entretenimento e de conveniência para quem vai sentado nos bancos traseiros. O fundo é totalmente plano e isso torna o lugar do meio muito confortável, mas quando nós baixamos o apoio de braços, vemos que este carro foi pensado especialmente para levar dois adultos de forma muito confortável cá atrás. Não fossem estes botões que conseguem reclinar as costas eletricamente de quem vai sentado tanto do lado esquerdo como do lado direito do Polestar 4. Existem ainda duas portas USB-C e uma delas é capaz de carregar até 60 watts e isso significa que até o vosso portátil vai carregar rápido neste Polestar 4. Ao contrário daquilo que acontece na dianteira, nos bancos traseiros as condutas de ventilação têm regulação manual. É possível aumentar ainda mais o conforto no interior. Na lista de opcionais há encostos de cabeça mais largos para os bancos traseiros que podem ser combinados com almofadas. Como é que é conduzir o Polestar 4? Em primeiro lugar, vão notar a ausência de um óculo traseiro e por isso, neste momento, para olhar para trás, eu tenho que olhar para este retrovisor, que na verdade tem um ecrã que pode estar ligado ou não, por isso ele pode também assumir a sua função de espelho tradicional de um retrovisor. Não só para o caso vocês querem ver só o espelho e não querem utilizar o espelho que está aqui nesta pala, ou se quiserem olhar para trás, porque têm miúdos lá atrás e gostam de ter um olho nas crianças quando estão a conduzir. Estar sentado lá atrás enquanto estamos a ser guiados é também bastante confortável, porque a ausência de um vidro atrás faz com que lá atrás seja tudo mais encapsulado, como se fôssemos dentro de um casulo. O painel de instrumentos e o sistema de infoentretenimento estão nestes dois ecrãs que vos apresentei há pouco e têm excelente legibilidade. São ecrãs fáceis de ler, até porque do ponto de vista da experiência do utilizador, tudo foi pensado para ser bastante fácil, principalmente o painel de instrumentos, que é muito fácil de ler durante a condução, tem excelente definição, um bom brilho e eu tenho o sistema de navegação ativo. E neste caso estou a usar o sistema de navegação nativo deste Polestar 4, que é de base de Google, por isso estou a usar Google Maps. Mas ao contrário do que acontece quando nós emparelhamos o nosso smartphone e abrimos a app do Google e colocamos a navegação na app do nosso smartphone, aqui o que vai acontecer é que o Google Maps do carro está integrado com o automóvel. Por isso, o que é que temos? Temos autonomia à chegada e tudo aquilo que é necessário saber para quem tem um 100% elétrico para preparar a sua utilização quando está em viagem. O foco desta versão single motor não é ser uma versão desportiva, por isso tem 272 cavalos, que é mais do que suficiente, na verdade. Trata-se de um familiar que é relativamente rápido a acelerar de 0 a 100 km por hora e tem uma velocidade máxima aceitável, tendo em conta que o objetivo deste carro também não são prestações. Para isso, existe uma versão dual motor muito mais potente, muito mais capaz, que pode levar travões específicos e pode ter também um aspecto completamente diferente. Se vocês o que procuram é um Polestar 4 para utilizar no dia-a-dia, com consumos mais reduzidos, com uma eficiência energética acrescida, esta é a versão que devem comprar. Uma das minhas dúvidas neste Polestar 4 estava ao nível da visibilidade, porque, na verdade, quando olhamos para um automóvel que não tem vidro atrás, o que é que nós pensamos? Agora para fazer manobras e para ter visibilidade acrescida, principalmente em centros urbanos, é mais complexo. Ora, isso está assegurado em primeiro lugar nas manobras, quando estão a sair de um estacionamento, por exemplo, pelas câmaras traseiras, que na verdade dão mais visibilidade do que olharem por um retrovisor e por um óculo traseiro tradicional. Acabam por ter uma amplitude de imagem bastante interessante, conseguem ver os cantos da estrada, muitas vezes, porque tem um aspecto grande angular e é fácil de sair de um estacionamento. Depois, os retrovisores têm dimensão suficiente para nos dar uma boa visibilidade
lateral. E este retrovisor digital requer alguma habituação, mas ao fim de algum tempo vão certamente ficar habituados a este estilo de condução mais digital do Polestar 4, que certamente deverá ir ao agrado daqueles que também procuram um produto destes, porque afinal este trata-se de um carro moderno com argumentos de digitalização muito fortes e que também, ao nível da experiência de condução, acaba por ser bastante diferente. Mas, apesar disto parecer muito diferente, acreditem, é muito mais próximo de um carro convencional do que aquilo que provavelmente estarão à espera. Por isso, aquilo que recomendo é que testem um Polestar 4 para verem do que é que este carro é capaz, mas também como é que é conduzir um carro com estas características, porque acho que a experiência de condução, sem dúvida que pode ser ligeiramente diferente, mas nada como experimentar para ter a certeza. Em Portugal, o Polestar 4 começa nos 53.900 € nesta versão Single Motor. Já a versão Dual Motor, com tração integral e mais potência, arranca nos 67.200 €. Estes preços são em condições especiais, válidas até fevereiro de 2026. O Polestar 4 Single Motor destaca-se pelo equilíbrio do conjunto, autonomia, qualidade do interior e por uma abordagem tecnológica bem resolvida. É fácil de conviver no dia-a-dia e foge ao estilo típico de um SUV sem perder versatilidade. A ausência de um vidro traseiro, como disse, requer habituação, mas nada como um test drive para tirar tudo a limpo. Se o que procuram é um elétrico premium com foco no conforto e autonomia, esta versão Single Motor é a mais indicada. Espero que tenham gostado deste vídeo, um abraço e até à próxima.